E olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Dessa vez a gente vai mostrar uma série de vídeos do segundo dia na Ruta 40, né? A gente está saindo aqui da cidade de 28 de novembro. No primeiro dia a gente tinha saído de Rio Gallegos e chegado até aqui, né? A gente foi de Rio Gallegos até o quilômetro 0 e chegamos até aqui conforme nos outros vídeos aí que a gente tinha mostrado. Dessa vez a gente acordou cedo e a nossa meta era chegar o mais distante possível, porque agora a gente ia pegar um trecho que a gente já tinha feito na ida para o Ushuaia, né? E aí a gente pega um trecho, né? Um dia com muito vento. Vocês não têm noção, né? Dá para ter uma ideia aqui, né? Pelo vento que está batendo aí, ó, nas bandeiras, olha lá, a bandeira até rasgada ali do lado direito da Argentina, né? Com muito vento, né? E aí, né? Isso acabou dificultando um pouco aí o nosso trajeto. Que a propósito, o nosso trajeto do segundo dia, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser acompanhar aí todo o trecho. Foi um trecho de 947 quilômetros, tá? Fora o trecho que eu entrei em El Calafate, que aí eu fui abastecer lá em El Calafate, e eu não vou mostrar nessa sequência de Rota 40. Vou mostrar depois aí como é que é a cidade de El Calafate. Eu vou entrar lá, porque na nossa vinda descendo para a Argentina, a gente passou já em El Calafate. Então, né, o propósito era mostrar a Rota 40 em si, tá? Então, na verdade, deu quase 1000 quilômetros, tá, de distância nesse segundo dia. Mesmo com todo o vento contra, a gente conseguiu aí, né, dar uma rendida, né, no trecho. E aí, saindo daqui de 28 de novembro, a gente logo já vai chegar aqui num lugar chamado Júlia do For, tá? Que é uma vila bem pequena, né, que é um município aqui da província de Santa Cruz, aqui no sul da Argentina, né? E o nome homenageia então Júlia do For, que foi pioneira argentina aqui na Patagônia e esposa então do explorador argentino Luis Piedrabuena, né? Então é um lugarzinho bem pequeno e ele está bem próximo de Rio Turbio, que já é um lugar um pouco mais desenvolvido, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre Rio Turbio para dar algumas informações de lá, caso alguém queira usar a cidade aí como uma referência na sua viagem aí pela Ruta 40, né? Esse vídeo daqui, especificamente, esse primeiro vídeo do segundo dia, a gente vai mostrar um trecho até o trevo com a Ruta 7, né? Lá em Ger Eik, né? Fica uma estância Tap Eik, que até tem um posto ali de gasolina meio que desativada, a galera cola ali um montão de adesivo e tudo mais. Então a gente vai mostrar até ali o trecho, tá, para vocês aí. E aí, falando um pouquinho sobre a nossa passagem até aqui, eu não comentei nos últimos vídeos, né, do nosso trecho lá da rota, do início, né, da Rota 40, né, saindo de Rio Gallegos. A gente gastou aí o equivalente a 43.500 pesos, tá? Eu vou falar sempre em pesos aí, porque a moeda uma oscilação muito grande, né? Na época a gente conseguiu fazer um câmbio aí de se eu não me engano, de quase 200 e poucos, né, pesos para cada real, mas isso mudou, né, drasticamente em várias situações, várias oportunidades aí a gente conseguiu fazer, né, câmbio, depois pagar até com moeda
real, né? Em algumas situações, ou até o próprio cartão de crédito, e aí acabou que ficou nisso daí. Então a gente pagou ali entre 190 a 200 pesos, né? De conversão aí, tá? Então eu vou sempre falar o valor aí das questões no peso argentino, né? Porque aí vai depender muito da valorização ou desvalorização da moeda argentina. Então foi mais ou menos, né, 43.500 pesos no primeiro dia, tá, de gasolina, lá de Rio Gallegos até 28 de novembro. Gastei aí 72 litros de combustível, né, para percorrer todo aquele trecho que a gente mostrou ali. E o valor do litro estava em média 604 pesos argentinos. Lembrando que a gente sempre coloca a gasolina super, tá? A nafta super que é falado aqui, tá? E aí em 28 de novembro a gente ficou numa hospedagem, né? Uma hospedagem que a gente conseguiu lá em bem em conta, na verdade, porque a gente estava meio preocupado que quando a gente chegou na cidade, a gente não tinha muita noção se a gente ia conseguir achar ali na cidade de 28 de novembro, e a gente achou uma hospedagem São Jorge, né, que cobrou da gente aí 11 mil pesos argentinos o casal, né, e no mesmo lugar a gente ainda comeu pizza mais refrigerante e pagamos 5.500 pesos argentinos aí, né, nesse nosso primeiro dia de Ruta 40. O que ficou dentro do nosso orçamento, mais ou menos aí o que a gente estipulava para o primeiro dia. Já nesse dia que está começando agora aqui, que a gente está mostrando, né, que a gente segue até Perito Moreno, na verdade, a gente já gastou um pouquinho mais de gasolina, o que deu aí 78.800 pesos argentinos e entrou 128 litros de combustível, tá? Então, esses 128 litros de combustível, ele já conta também, pessoal, o abastecimento lá em Perito Moreno, né, que a gente já deixou o carro abastecido para no outro dia a gente simplesmente sair e não precisar abastecer. É uma recomendação que a gente dá. Às vezes o posto ele abre um pouquinho mais tarde, se você quer sair cedo, você vai ter que ficar esperando o posto abrir, então é mó chato, e recomendamos aí abastecer sempre quando chega na cidade ali, procurou hotel, já estava tudo no esqueminha e já abastece o carro. Então deu 128 litros e 78.800 pesos argentinos. O valor médio do litro de combustível passou aí para 612 pesos argentinos o litro, tá? A gente fez abastecimento aqui em 28 de novembro, que já estava, na verdade, né? A gente já tinha abastecido. Fizemos um abastecimento em El Calafate, fizemos um abastecimento em Governador Gregórios e, por fim, lá em Perito Moreno, tá? Então são algumas das opções aí que a gente utilizou de abastecimento. Lembrando que existem uns outros pontos de postos de combustível que a gente vai falar mais à frente em outros vídeos, que algumas pessoas não recomendaram a gente abastecer nesses pontos, tá? E isso fez com que faltando, sei lá, 10 quilômetros, 10, 15 quilômetros para chegar em Perito Moreno, o nosso combustível acabou, né? Ele entrou na reserva, começou a piscar, eu não quis arriscar ir até o limite para não queimar a bomba e não ter nenhum problema mais sério com o carro. E aí a gente teve que parar e pegar gasolina do galão, né? Aí eu coloquei ali meio galão, né, 10 litros ali de combustível, só para dar para chegar lá até a cidade de Perito Moreno, tá? Mas se alguém quiser arriscar e abastecer nas outras cidades, né, fica aí por conta e risco. Mas a gente teve informação lá em Perito Moreno que em alguns lugares era bom evitar de abastecer, tá bom? E aí nesse segundo dia a gente passou a noite em Perito Moreno, e lá em Perito Moreno a gente ficou no Hotel Cabanas, um hotel bem familiar ali,
que nos custou 25 mil pesos argentinos o casal, né? E aí, com uma estrutura boa, estacionamento, né? A gente sempre buscou aí hotéis que oferecessem o estacionamento, né? Porque a gente não tirava todas as coisas dentro do carro, e aí o estacionamento traz um pouco mais de segurança. E a gente já tinha ficado nesse hotel quando a gente desceu para o Ushuaia, tá? Então já era uma opção nossa ficar ali. E aí, sobre esse trecho que a gente vai mostrar agora, vamos começar a falar então, né, de Rio Túrbio, que é a capital nacional do carvão aqui na Argentina, né? Ela tem uma tradição mineira por causa disso, né? Pois sua economia era então baseada na extração aí de carvão. É o lugar também onde a Rota 40 encontra o primeiro supé dos Andes, né? É a primeira subidinha, já dando indicação que a Cordilheira dos Andes está começando, né? E também da floresta patagônica. As suas minas, Museu Mineiro, estação de esqui, o ramal ferroviário são suas principais atrações turísticas, que também oferece a possibilidade de atravessar para o Chile e visitar a Cueva del Milodón e Torres del Paine, né? Inclusive, Torres del Paine a gente entrou em uma dessas passagens fronteiriças aqui para o Chile na nossa descida. Mais para frente a gente vai contar isso também num vídeo que a gente vai estar mostrando, numa sessão de vídeos que vai estar mostrando a nossa descida para o Ushuaia. O histórico da cidade, né, basicamente a origem do nome Rio Túrbio, né, aconteceu aí devido ao oficial da Marinha do Chile, né, o segundo tenente Juan Roges, né, que explorou a área a partir da costa do Oceano Pacífico, né, isso lá em 1877. Na época ali acontecia um conflito entre Argentina e Chile, né, que acabavam disputando a soberania aqui da região da Patagônia. E em seu relatório oficial, né, Rogers contou que se cruzou fortuitamente com um inglês, né, Dom Guilherme Greenwood, né, na área que hoje é conhecida como Rio Túrbio. O encontro ocorreu em 28 de novembro de 1877 e, segundo Rogers, o rio, né, foi chamado de Turbid, né, pelo Sr. Greenwood, né, por conta do estado normal de suas águas. Esse rio é abundante em peixes como o Rio Gallegos, e ele é o principal afluente do Rio Gallegos. Os humanos que habitam a Patagônia há mais de 10 mil anos, né, aqui na região sul, né, na província de Santa Cruz, foi então povoada aí em tempos históricos pelos povos Aonikenk, que o seu nome aí significa povo do sul, e habitavam a região entre o Rio Santa Cruz e o Estreito de Magalhães, né? Todo esse trecho aí que a gente já mostrou desde Rio Gallegos fazia parte desse povo, né, que vivia por aí. E era um povo nômade, caçador, né, de guanacos, emas, né, e era coletores, e mais tardiamente também adotaram aí o uso de cavalos, isso lá para o século XVII. E apesar das explorações estrangeiras e espanholas, né, a inóspita Patagônia, né, repeliu as tentativas de colonização espanhola. Então os espanhóis não conseguiram colonizar a Patagônia, né, pela dificuldade que é a região. E quando o Chile estabeleceu Punta Arenas no Estreito de Magalhães, isso em 1843, e ameaçou incorporar a região, né, patriotas como Luiz Piedra Buena, né, se estabeleceram na área e povoaram aqui a região, né, e se impuseram aqui, né, contra os povos chilenos. E mais tarde, exploradores aí como Munster, Castilhos, Moreno, Moyano usaram este assentamento, né, como ponto de partida para suas expedições. Então aí a gente tem aí Perito Moreno, tem as cidades todas que têm nomes que referenciam as pessoas, né, os exploradores aqui da região, graças a eles aí, né? No entanto, a zona andina só foi reconhecida após as campanhas contra os índios no Chile e na Argentina, isso lá em 1880 aproximadamente.
Do lado da Argentina, a área foi inicialmente explorada em 1883 pelo primeiro governador de Santa Cruz. E em 87, o tenente então comandante da época, Castilho, descobriu na parte mais norte da bacia do Rio Tubo afloramentos de carvão, do que mais tarde seria então a maior reserva produtiva desse mineral aqui na Argentina. Por várias décadas, a região foi uma área de trânsito de gado, né, para o Chile, dada a sua localização estratégica aqui na fronteira entre os dois países, e porque é na vizinha Puerto Natales, ali no Chile, as ovelhas também eram abatidas em um matadouro. O primeiro assentamento, né, foi o atual Turbo Viejo, que perdeu a sua importância com o declínio gradual da ovinocultura aqui na região, né, que perdeu aí para o carvão, isso em 1943 aí. E foi a mineração que deu esse impulso populacional à região, que pode ser considerada naquele ano como a fundação então de Rio Turbio, em 1943. Aqui na região existiu o trem, a gente contou aí nos vídeos anteriores, né, o trem de Rio Turbio a Rio Galegos, que ligou as minas de carvão com a cidade de Rio Galegos lá para poder mandar esse carvão via oceano, né, pelos navios que ficavam esperando lá. Rio Turbio é a cidade mais ocidental e é a que está localizada a oeste então de toda a Rota 40. Um fato bem interessante, né, para a gente que está fazendo a Rota 40 ter essa informação aí, né? É também o mais próximo, né, do Oceano Pacífico, em torno ali de 25 quilômetros do Oceano Pacífico. E o que fazer em Rio Turbio? Né, existem algumas atrações turísticas na região. A cidade de Rio Turbio está localizada então aqui na província de Santa Cruz, bem pertinho então do início dos Andes. A gente já vai começar a pegar montanhas. Então esse trecho de 947 quilômetros, por exemplo, a gente já tem uma seção aí de mais ou menos um acumulado, na verdade, né, de em torno de 5.000 metros de altitude. Então já dá uma subidinha já considerável no trecho, né? E aí a gente já começa a ver montanhas ao fundo. O trecho mais alto, né, a altitude mais alta que a gente vai alcançar nesse trecho aqui, ela fica em torno de 820 metros, né, a elevação máxima, e a elevação mínima desse trecho é de 164 metros. Então é um trecho aí que ainda não passa de 1.000 de altitude, né? Mas a gente já vai bater bem na trave ali com 820 metros aí de altitude. Rio Turbio faz parte então do departamento de Gerais, né? Que é o trevinho que a gente vai mostrar bem no finalzinho aqui, né? Tem ali uma estância. Está localizada aqui no canto sudeste da província de Santa Cruz. É um vale, né? Aqui na região é um vale coberto de pastagens abundantes, cercado por colinas, parcialmente cobertas por florestas de lengas, e é cortada por dois córregos, o São José e Santa Flávia. E esse ambiente aí de florestas e pastagens, minas e colinas suaves é ideal então para o turismo de mineração e atividades ao ar livre, como trek, caminhadas e no inverno, esqui. É um lugar aí que vale a pena, se você estiver fazendo a sua road trip aqui pela Ruta 40, passar aqui e explorar um pouquinho essa região. A gente não entrou dentro de Rio Turbio, a gente passou só ali pelo trevinho, mas é uma opção, né, para quem tem mais tempo para poder fazer, e a gente recomenda também. Visitando o centro lá da cidade, né, e seu monumento característico que existe lá, o Monumento do Mineiro, que fica localizado bem na entrada da cidade, na Praça do Mineiro, é então uma homenagem aos trabalhadores mineiros aqui de Rio Turbio. Existem algumas festas populares, né, a Festa Provincial da Neve. Então é um dos poucos lugares aqui na província de Santa Cruz que tem centro de esqui. A gente vai mencionar um pouco depois também. Tem a festa de aniversário de Rio Turbio, que acontece no dia 14 de dezembro.
tem o Parque de Esculturas da Floresta dos Duendes. Esse parque é um parque interessante, ele está localizado do lado leste da estrada, na Floresta de Lengas. E ali há várias esculturas esculpidas nos troncos, né, dessas lengas mortas, que é um tipo de árvore, tá? E esses troncos eretos agarrados ao chão com as suas raízes dão ao parque uma aparência misteriosa e imponente. E é o único parque do gênero aqui na província. Como o próprio nome indica, né, tem também aqui uma mina, né, que hoje funciona como complexo histórico recreativo e escuelita mineira, né? Isso é um ambiente, né, onde você tem ali a oportunidade de ter uma espécie de museu onde conta um pouco aí de toda a história, né? Então o próprio nome aí já vai indicando, né, que é a mina, a primeira mina que foi criada. E aí tem ali um complexo histórico que conta tudo aí sobre o lugar. E ele está localizado a 4 km do centro, né, bem perto ali do posto fronteiriço, na base do Parque Valdelém. No interior desse museu, né, desse complexo histórico, tem um museu, que é o Museu da Escola Mineira, que tem uma maquete com elementos de trabalho dos mineradores, é uma coisa bem, bem legal. Né, e pode ser acessado aí em visitas guiadas e também pelas galerias da mina. Para a galera que gosta de esquiar, né, o Centro de Esportes de Inverno de Valdelém está localizado a 4,5 km do sul da vila aqui e bem próximo ali do Passo Doroteia. E ele está localizado em uma encosta arborizada da Cordilheira Doroteia, perto da pioneira Mina 1. Né, a primeira mina que teve aqui na região. Valdelém é a única estação de esqui na província de Santa Cruz. E ele está localizado bem aqui no extremo. E não é apenas a estação de esqui mais meridional na porção continental do país, mas também a menor estação de esqui aqui na Argentina. Valdelém, né, leva o nome então das lengas que compõem a floresta andina nessa região da cordilheira. E a temporada começa aí no final de abril e vai até setembro. E sua localização garante neve em pó, né, durante a maior parte da temporada. Valdelém então oferece pistas para esqui alpino e nórdico, né, para cross country. E ele também tem iluminação artificial em uma pista, permitindo que você esquie até tarde da noite. De suas encostas em dias, né, de boa visibilidade, avista-se o Oceano Pacífico e as espetaculares torres de basalto das Torres del Paine, lá no Chile, né, no Parque Nacional Torres del Paine. Então, para quem gosta de esquiar, né, é um atrativo bem legal aqui na região. Tem umas curiosidades interessantes aqui, né, uns mitos na Patagônia, que é o Milodon, né? O que é isso daí? O Milodonte, né, era um animal herbívoro parecido aí com uma preguiça, com cerca de 3 metros de comprimento e 1,5 metros de altura e pesando mais de 1 tonelada. Sua pele espessa era coberta então por pelos avermelhados e incrustados com pequenos ossos dérmicos ou ossículos, né, não maiores que um feijão. E esses ossos atuavam como uma concha flexível que protegia o animal contra predadores. Seus ossos foram encontrados em vários lugares da Patagônia, mas o mais conhecido é a famosa Cueva del Milodon, que fica localizada a 25 km ao norte da cidade chilena de Puerto Natales e a 50 aqui de Rio Túbio. A caverna fica perto de Seno de la Última Esperança, que é um fiord longo e sinuoso no Oceano Pacífico Sul, e tem aproximadamente 200 metros de profundidade e 30 metros de altura e cerca de 80 metros de largura. E é cercado por uma floresta aberta e há evidências da presença humana na região há até 11 mil anos. E aí fica uma dúvida, né? Que aí entra o mito, né, do Milodon vivo, se ainda existe ou não existe.
E aí, em janeiro de 1895, um criador de ovelhas alemão estava explorando a área com um grupo de homens quando descobriu a caverna e encontrou um estranho pedaço de couro de animal dentro. A pele tinha 1,5 metros de comprimento e cerca de 70 a 80 centímetros de largura. Não tinha membros e cabeça. Os pelos grosseiros e a espessura do couro convenceram, né, esse criador de que era incomum e não pertencia a nenhum dos animais conhecidos na área. E parecia ter sido cortado com uma faca. E a sua aparência fresca dava a impressão de que o animal havia morrido recentemente. E na caverna, inclusive, havia até esterco do animal. Surpreso, então, ele pegou um pedaço de pele e pendurou em uma árvore ao lado da sua casa. E quando, no ano seguinte, o geólogo e explorador, né, Dr. Niels Otto, passou por lá, mostrou então para ele. E aí ele logo percebeu que pertencia, né, a um animal pré-histórico. E pouco depois, os cientistas argentinos, Francisco Perito Moreno, visitou o local e pegou um pedaço do couro para estudá-lo. E a descoberta causou comoção, né? Que foi a Florentino, né? Que foi o primeiro a expressar a crença de que o animal ainda estava vivo em algum lugar na Patagônia e que o couro encontrado na caverna pertencia a um índio que o havia usado como roupa. E aí houve expedições para caçá-lo vivo, né, depois dessas declarações que aconteceram, mas, né, nenhum animal foi pego, né, então nenhum milodonte foi caçado, pelo menos 10 mil anos desde que o último morreu. E esses restos do milodonte da caverna que foram datados, né, e a sua idade está fixada em 10.832 a 12.984 anos atrás. Então é um período bem longo, né, e bem interessante aí. E algumas precauções, né, que é interessante quando estiver passando aqui na região. Tenha em mente que não há serviços de combustível ao longo da rota, né? Então é um trecho aí que tem pouco combustível. Então a gente recomenda sempre encher o tanque, né, nas cidades próximas e sempre, né, toda oportunidade que tiver, pare aí. A rota 40 ela atravessa a estepe, então há poucos serviços e longas distâncias sem combustível. O frio no inverno nessa área pode ser intenso, os ventos são fortes e persistentes durante todo o ano, então toma cuidado, né, para dirigir com as rajadas de vento. De vez em quando ela dá uma balançada dependendo do veículo. Galera que está de moto, toma muito cuidado. A galera anda de lado com a moto, uma coisa incrível. E recomendamos também levar alimento, né, para você ir comendo durante a viagem, porque também tem poucos lugares, né, aonde você consegue parar aí para comer, tá? Então é uma das opções aí que a gente recomenda quando você estiver passando aqui pela região. A estrada até que ela é bem boa, né, se vocês forem ver aí, mas passa pouco veículo, também dá para observar aí, né, quase nenhum carro passando pela gente, venta muito, né, daqui a pouco os ventos vão ficar mais intensos, então é um trecho um pouco complicado de fazer com relação aos efeitos, né, da natureza aí, temperatura, né, um vento chato demais. Inclusive na beira da estrada tem umas plaquinhas assim de um coqueirinho meio tombado, né, indicando aí ventos laterais muito fortes. Então, mais uma vez, o pessoal da moto tem que estar bem atento, porque senão acaba caindo, né? E aí, o final desse vídeo aqui, a gente vai parar num posto de gasolina abandonado, né? Bem ali no entroncamento com a rota 7, né? Que é uma rota também aqui que acaba fazendo uma ligação com a rota 40, né? Só que passando por um trecho de estrada de chão. Então, por exemplo, se você pegar nesse entroncamento que a gente pegar a esquerda
na Rota 7, você vai pegar um trecho, né, que vai passar por El Cerrito e vai sair lá na Rota 40 e não vai precisar passar por Fonte de Coile e nem por Esperança, né, que acaba dando uma volta aí. Mas a gente vai passar por Esperança para fazer completa a Ruta 40. Na nossa vinda, a gente acabou saindo e passando na Rota 7 para cortar caminho. Corta uma quantidade de caminho bem grande. Só que como a estrada não é asfaltada, eu nem mensurei ainda o tempo que a gente gastou para ver se realmente vale a pena ou não. E aí daqui para frente já fica bem conhecido, né, pra gente, até lá em Langostura, porque a gente já veio fazendo tudo na parte descendo, né? Então já veio aproveitando toda a rota na parte descendo. E aí aqui, ó, bem aqui do lado esquerdo, vai ter uma entrada aqui à esquerda, daqui a pouquinho vai aparecer, vai ter até uma placa grandona, né, escrito na região da Patagônia e tudo mais. Entrando à esquerda, você entra sentido Chile, né, que foi a nossa entrada para o Chile lá, onde a gente foi em direção a Torres del Paine. Então, naquela placa azul que está vindo ali na frente, né, daqui em diante pelo asfalto a gente está conhecendo, né, já conhecia, mas aí a gente pegou essa entrada aqui à esquerda, né, e seguiu ali para entrar no Chile, né? Nossa, vamos dizer assim, nossa segunda vez que a gente estava entrando no Chile aqui nessa região, tá? É bem tranquilo o acesso ali, certo? E aí ali você entra ali pelo Passo Rion Dom Guillermo na Argentina, né? Ele passa perto da Cancha Carreira e chega lá no Chile, né, no Cerro Castilho. É a primeira cidadezinha ali, assim que você entra no Chile, no Cerro Castilho, ali na Rota 9, tá? Então é uma opção aí para quem quer passar ali no Chile, aí depois visitar ali a região de Lago del Toro, o próprio Torres del Paine, né? Tem uns lugares muito bonitos, tá? Depois também a gente vai contar um pouquinho sobre esse trecho aí, tudo bem? Então aqui foi mais um vídeo. Eu acho que eu passei um cadinho de informação sobre esse trecho, né? Algumas curiosidades, umas coisas interessantes que precisa saber. Se eu deixei de falar alguma coisa e ainda ficou alguma dúvida, pessoal, coloca nos comentários. Se você ainda não segue a gente aí, né, dá aquela força, aquela moral, segue a gente e ativa o sininho aí para você sempre ser notificado toda vez que a gente colocar vídeo no canal. E se você está pretendendo fazer a Ruta 40, eu espero que esses vídeos possam te ajudar e algumas dicas também que eu passar por aqui possa te ajudar a fazer uma boa viagem aqui pela Ruta 40, né? E aquele negócio, né, minimizar as dificuldades e os problemas sempre é bom, né? Então um bom planejamento conta aí com pesquisas, aprofundamentos, ver vídeo, ler bastante para conseguir aí minimizar toda a dificuldade que possa encontrar então na sua viagem. E recomendamos, a Rota 40 é top demais fazer. É um lugar surpreendente, você vai ver diferentes paisagens, ela vai mudar de acordo com a localização geográfica dela. É uma coisa fantástica. Fazer os 5.080 km de Ruta 40 é uma coisa para ficar guardada aí, né, de recordação e que traz, né, muito orgulho para a gente que conclui com sucesso fazer todo o percurso de ponta a ponta, do quilômetro zero de Rio Galegos até La Quiaca, lá com a fronteira com a Bolívia. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo e valeu! Esse trecho da estrada ele não está muito bom, tem alguns buracos, tem que ficar atento porque você vem no asfalto numa certa velocidade e aí aparece alguns buracos, então tem que estar bastante atento aí
fazer uma adesivagem.